Nessa terça-feira recebemos Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Meu amigo, bom dia para você, seja bem-vindo. É notícia que não para de chegar, hein, Jefferson? Bom dia, Carla. Prazer em conversar contigo, com toda a audiência, sem dúvida nenhuma. Eu estava escutando você comentando, é uma série de enxurradas e incertezas. É isso que o mercado acaba vivendo a cada momento, né? É do lado dos Estados Unidos, é do lado da China, uma guerra comercial, um vai e vem danado. E é aquilo, né, Jefferson, as notícias chegam com uma rapidez tamanha em meio a uma conclusão de safra na América do Sul, a segunda safra em andamento, uma nova safra começando no hemisfério norte. Os fertilizantes não iam passar ilesos a isso de forma nenhuma, né? Exatamente, exatamente. Então, o 2025 está sendo marcado por um ano de alta para o preço do potássio, para o preço do fósforo aqui no Brasil e no mundo inteiro, Carla. Eu acho que isso é importante. Nós temos muitas notícias, muitas incertezas, mas o produtor tem que analisar um pouco para o nosso lado o que está acontecendo. Porque se eu for ficar sempre dependendo de uma notícia para derrubar o preço ou para tomar a decisão, acaba sendo um pouco complicado. Mas o que a gente sabe até agora é que os preços estão subindo no Brasil e no mundo inteiro. Jefferson, essas altas, elas estão ligadas a condições tão somente de uma demanda maior ou tem outras frentes aí nesse momento que atuam sobre os preços para promover esse movimento? Deixa eu separar um pouco, Carla, em dois blocos, né? Vamos separar primeiro o potássio, depois eu falo do fósforo e a gente termina com o N. Mas no caso do potássio, você tem uma combinação de fatores. Primeiramente, a demanda brasileira, por exemplo, é uma demanda que foi bastante antecipada. Como a gente vinha falando desde outubro do ano passado, produtor comprando potássio, produtor comprando potássio. Do outro lado da moeda, você tem cortes da produção. Cortes na Bielorrússia, cortes na Rússia e o Canadá, através da sua maior empresa de representação comercial, dizendo que está comprometida até o dia 30 de junho. Então você vê que é uma combinação de oferta e demanda. Qual que é o resultado disso, Carla? Um aumento superior a $50 por tonelada de novembro até agora. $50 por tonelada, não é pouca coisa, Não é pouca bastante. coisa. Se a gente Ainda for mais, analisar. ainda mais para o potássio que vinha numa estabilidade considerável, né, Jefferson? Exatamente. Na verdade, é um fertilizante que caiu muito, né, Carla, ao longo de Sim. 24. Foram os melhores negócios que nós tivemos no ano passado, foram feitos por potássio. Uhum. E agora é um fertilizante que está subindo. Então, se eu for analisar o acumulado de outubro até agora, a gente trabalha com 20% de alta, mais ou menos, no preço do potássio CFR. Então, esse é um dado importante. O que eu tenho? Um corte de produção, né, em alguns lugares que são extremamente importantes para a oferta global, e do outro lado, o Brasil comprando. Só para você ter uma ideia, Carla, nós estimamos aqui que 48% a 50% das necessidades da soja já foram compradas de potássio. Não estou falando total, estou falando potássio. Então, quer dizer que quase a metade dos produtores compraram já as necessidades de potássio no Brasil. Então, o Tá. mercado rodou bem, é por isso que o preço sobe e a relação de troca também sobe, porque a soja não acompanha esse movimento de alta. Então, fechamos o potássio. Por que está subindo? Porque você tem uma oferta e demanda mais apertada. Tá. Do lado do fósforo, Carla, é um problema danado. Por que é um problema? Porque o fósforo ele vinha instável. Né? A gente falava, o MAP estava há mais de 8 meses na estabilidade. E no final de fevereiro a gente começou a ver o preço subindo. E agora nós estamos falando de uma alta de $5 por tonelada. E não é uma alta de $5 em meio a um preço baixo, é uma alta de $5 em meio a um preço elevado. Então estava 635, agora o mercado fala $640. Então quer dizer que não teve nenhum sinal de queda. Pelo contrário, o sinal que eu tenho é um sinal de alta nesse momento para o fosfatado também. E por que acontece isso, Carla? Devido aos estoques apertados no mundo inteiro. Não é Certo. só no Brasil. No Brasil, nós importamos menos ano passado, fósforo de alta, no caso o MAP. Os estoques terminaram o ano reduzidos e globalmente eu tenho estoques apertados para o fosfatado de alta. Então, a conjuntura global é uma conjuntura que faz com que o preço se mantenha firme e possa subir, como está acontecendo agora. Certo. Então, você tem o fosfatado em alta e você tem o potássio também em alta. As duas principais matérias-primas para a produção de soja no Brasil, que é o maior consumidor de fertilizantes do nosso país. Certo. Então, está subindo. A única coisa que está caindo, pelo menos estava até semana passada, é o nitrogenado, cara.
Tá. A ureia caiu seus 5% mais ou menos nos últimos 15 dias. Ela subiu muito no final do ano, subiu bastante em janeiro e fevereiro, e aí começa março com arrefecimento. Mas agora nós não estamos num pico de demanda de ureia. O mercado de ureia no Brasil ele é um mercado agora sem grandes movimentações. Quem está comprando ureia, quem está comprando N, é o hemisfério norte. Nós no Brasil estamos na entre compra, vamos falar dessa maneira, né? Então você não tem uma demanda pujante aqui. O foco é P e K, Carla. Esse é o Certo. foco da mesa, por conta da soja. Agora, Jefferson, o quanto disso, dessa movimentação já impactou as relações de troca? Eu imagino que essa seja a pergunta que você mais ouve, né? Você tem dado palestras por todo o Brasil. Eu imagino que essa seja a pergunta que você mais ouve. Quanto disso impacta diretamente nos meus custos de produção e o quanto disso já corroeu as nossas relações de troca? Excelente pergunta, Carla. Eu gosto sempre de trazer casos práticos, porque aí nós trazemos para a realidade quem Sim. está nos escutando, que é o produtor. Na semana passada eu sentei com um grupo que nós atendemos aqui, para nós fazermos essas contas. Porque qual que é o objetivo? É entender o que está mudando de 25, 26 para o que aconteceu em 24, 25. 24, 25 já foi. Já está no solo, já foi extraído, já foi. Agora a gente tem que olhar para o 25, 26. Primeira coisa importante, nesse caso que eu sentei com os produtores, eu fiquei com 1,5 sacas por hectare acima do ano passado. Isso gasto total. Então nós sentamos, nós vimos o preço da soja, vimos o preço do potássio, vimos o preço do fosfatado e nós concluímos que a relação de troca em sacas por hectare, ela ficou 1,5 sacas acima do ano passado. Então, se o produtor gastou 11 em 2024, ele está gastando 12,5 por hectare em 2025. Uma saca e meia. É um valor importante, Carla, para quem produz é importante. Então, é um aumento. A gente percebe que as relações estão acima do ano passado. Isso é um fato e é indiscutível, até porque o potássio começa a subir, como eu disse, e o fósforo está mais caro que o ano passado. Então, a relação de troca está maior. Porém, Carla, veja como é interessante. O otimismo do produtor, ele é outro em comparação ao ano passado, por conta das produtividades desse ano. Sobretudo, por exemplo, no Mato Grosso. Então, o produtor que ano passado teve uma média de 50 sacas por hectare, esse ano está tendo 70, 68. Então, você percebe que o otimismo dele em relação à produtividade também influencia nisso. E outra frase que eu escutei importante desse mesmo grupo que eu conversei semana passada foi o seguinte: como a produtividade ela foi alta, Carla, a extração de nutrientes também foi maior. Então, significa que, se eu for pensar nessa conjuntura, o produtor ele precisa se preparar para outra safra com um cenário de extração maior. A planta necessitou de uma extração maior de nutrientes para poder se desenvolver. Isso eu estou dizendo o que eu escutei por parte deles. Isso é um caso prático que nós temos. Então, para resumir tudo e responder diretamente a sua pergunta, as relações estão maiores. No caso do cloreto, eu vou dar por tonelada. A relação que eu tinha base aqui era 22 sacas para o Mato Grosso por tonelada em novembro. Agora eu estou com quase 25 sacas por tonelada, cara. Então são 3 sacas a mais por tonelada que o produtor está tendo nesse intervalo de outubro, novembro até agora. Jefferson, esse otimismo maior do produtor foi o combustível principal para que, por exemplo, no potássio, apesar das altas, nós já termos essa aquisição de cerca de 50% da necessidade dos produtores já tendo sido garantida? É reflexo desse otimismo, desse olhar diferente do produtor? O potássio eu acho que foi relação de troca, cara. Tava bom, né? A gente falava bastante em outubro, novembro, né? Olha só como o potássio está com uma condição boa. Sim. Então eu vejo que os produtores aproveitaram isso. Agora, no caso do fosfatado, Carla, eu vejo que tem um pouco desse lado. Eu vejo que tem. Porque a condição de mercado do P, ela é uma condição acima da média. Isso também é um fato e é indiscutível. Está acima da média. Agora o produtor está comprando, cara. Veja que interessante. Mesmo você tendo uma relação de troca, o teu nível de compra Brasil está acima do ano passado. Então, o nosso número no dia 15, ou melhor dizendo, no dia 28, nós atualizamos 28 de fevereiro, o Brasil estava com 32% das compras realizadas para a soja. Face a 26 do ano passado, 27. Então, veja, o produtor adiantou um pouco. Agora, comparado com a média de 5 anos, menor.
Porque Tá. nós tivemos anos em que o produtor adiantou muito as suas aquisições. Então, significa que ele está comprando mais rápido do que ele estava. E se você fizer um paralelo com o farmer selling, que é a venda, ele também está vendendo mais rápido, cara. Olha Veja só. só, ele está vendendo mais rápido a soja que ele está colhendo agora. O percentual vendido do Brasil ultrapassou 40%. Ano passado estava na casa de 35%, 36%. Certo. Então ele avançou nas vendas e ele avançou nas compras. Isso O é importante a gente colocar lado a lado também. Porque havia uma preocupação no ano passado, que você trouxe para nós aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui durante as suas entrevistas ao Notícias Agrícolas, que era, você tinha essa preocupação, Jefferson, me lembro, de que nós tínhamos ali um avanço das compras, mas nem sempre o farmer selling avançava na mesma proporção. O Vanin falou sobre isso, Marcos Araújo, seus colegas, os dois da Greenvest, falaram sobre isso. Havia uma preocupação muito forte nesse desbalanço, e isso, esse descasamento traz um prejuízo maior. Isso mostra também uma gestão mais eficiente do produtor, inevitavelmente. Exatamente, cara. Só que aí a gente tem que ponderar algumas coisas que são também fundamentais. O produtor está Certo. vendendo uma safra para pagar outra. Essa é uma discussão longa, Sim. longa, longa, longa. Porque o que acontece? Você tem duas safras em andamento. Uma safra que você está comprando e outra safra que você está colhendo e você está vendendo. Então, nesse caso, nós temos que analisar muito bem isso. Porque o produtor ele está vendendo a safra que ele está colhendo agora. A safra futura, o farmer sell é muito baixo. O farmer sell é de 2% da safra futura. Só que ele está comprando o custo. Nesse caso, Carla, é importante a gente entender essa forma do produtor lidar com a comercialização dele. Tem produtores que são muito conscientes, sabem muito bem manejam muito bem essa forma. Agora, tem outros que acabam se confundindo nas safras e em alguns momentos isso dá errado. Então, é importante pontuar. O que eu estou vendo é um avanço no farmer selling da safra que está sendo colhida agora. Da safra futura, os prêmios ainda estão desvalorizados. O produtor está vendo um preço de soja mais desvalorizado para a safra futura do que para a safra presente. Isso implica nesse avanço da venda. Isso vai implicar. Mas ele está comprando, né, cara? Então ele tem que saber muito bem o que ele está fazendo agora nesse momento. Vou comprar, tudo bem, eu preciso fazer a conta, eu preciso pensar em algum momento em comercializar essa soja para o ano que vem, para travar essa relação de troca. Mas ele está olhando para isso, Jefferson. Você percebe que ele está fazendo um escalonamento diferente também de anos anteriores, um pouco por conta desse otimismo, um pouco por conta dessas ponderações todas que você trouxe, mas também olhando para um contexto diferente em que o Brasil vai se encaixando. A gente tem, por exemplo, uma nova safra começando nos Estados Unidos, uma projeção de uma área que deve ser maior para o milho, né? Precisamos entender efetivamente que números chegam no final de março. Mas o produtor está olhando para um contexto mais geral também para tomar essas suas decisões e entendendo como ele se encaixa nesse contexto? Eu acredito que sim, Carla. Pelas conversas que eu tenho, eu acredito que nós estamos entendendo que, tudo bem, a soja ela está num nível que é menor do que o ano passado, em algumas regiões, é claro, né? Mas o produtor, eu acho que ele está encarando isso de uma maneira, olha, vamos avançando na comercialização, a produção foi grande no Brasil. É claro, eu estive no Rio Grande do Sul semana passada, Carla, a situação lá realmente é complicada. O Rio Grande do Sul deve ter novamente a maior quebra do Brasil. E não é uma primeira quebra, é a terceira quebra em 5 ou 4 anos. Então, quer dizer que a situação regional do Brasil ainda traz preocupações. É difícil de você falar para o produtor no Rio Grande do Sul vender antecipado, né, cara? Sim. Como que você vai falar para um produtor que colhe 25, 26 sacas que ele tem que vender antecipado? Tem produtor lá que me falou que vai colher em determinados talhões, no máximo 25 sacas. Então, veja que é muito complicado, você tem que analisar o Brasil por as suas regionalidades. E nesse caso, no Rio Grande, você acaba tendo uma dificuldade maior, você implica na venda, você implica na compra dos dois lados. Mas o importante é a gente olhar para uma razão de gestão de risco. Tudo Sim. bem, você tem inúmeros fatores agora que podem mudar um pouco os rumos de Chicago, relação comercial entre China e Estados Unidos, isso e aquilo, mas o nosso objetivo é fazer a lição de casa. Então, se eu estou comprando, estou prevenindo uma logística, eu tenho que pensar na gestão do outro lado, que é da venda. Se eu vou vender a safra spot, eu vou vender a futura, é sentar e analisar com cuidado. E pensar numa estratégia, né, cara? Sem dúvida. Jefferson, essas notícias todas da guerra comercial, agora olhando um espectro um pouquinho mais amplo, elas impactaram
efetivamente o mercado de fertilizantes, em especial de potássio, quando a gente pensa no Canadá e na sua relação comercial com os Estados Unidos, a possibilidade do Canadá trazer algumas medidas que possam também ser um pouco mais protecionistas? Te preocupa essa atuação do Canadá no mercado de potássio nesse momento? Cara, até agora nada. Até agora, Uhum, como você disse, é só mesmo especulação. É só certo. cenários hipotéticos e etc. Nada de prático até agora. Nada. Até porque todos nós estamos entendendo o que vai acontecer. Porque, cara, toda hora muda, né? Se você pegar a posição do Sim. Trump, ele foi e voltou algumas vezes. Então não tem como eu tirar nenhuma conclusão disso agora. Não tem como. É impossível. Só que eu me preocupo com a janela, né, cara? Eu não Uhum. posso ficar esperando que os americanos conversem com os canadenses ou vice-versa para tomar uma posição. E em meio a isso, o potássio sobe toda semana. Não tem como. Ah, eu vou sempre esperar uma posição do terceiro para eu tomar a minha. Não tem como. O que a gente tem que fazer é analisar o contexto nacional hoje em relação ao potássio, em relação ao fósforo. Essa. Carla, infelizmente. Pode falar, perdão. Não, por favor, pode concluir, Jefferson, à É, vontade. infelizmente, quem está comprando agora está tendo uma relação de troca acima da média. Não tem o que fazer, é o que está acontecendo. Mas tem um ponto importante: quem antecipou, Carla, está com um bom negócio, fez um bom negócio. Veja a importância de você olhar os momentos e aproveitar as oportunidades. O produtor que comprou potássio, eu volto a dizer, comprou em outubro, novembro, $50 a menos de quem está comprando agora. Então, você teve a oportunidade, e essa oportunidade ela foi falada várias vezes. Olha, vamos olhar para o potássio, vamos olhar porque a relação está boa, e realmente as coisas subiram depois. Então, isso é uma prova de que não existe uma fórmula mágica em que eu vou comprar todo mês de fevereiro ou todo mês de abril vou ter o melhor preço. Não existe. Esse ano é uma prova disso, né? Sem dúvida. Esse ano é uma prova disso. E como você falou, né, Jefferson, a gente fica muito atento ao que está acontecendo lá fora, mas nada diz mais respeito à gestão do produtor brasileiro do que essas relações de troca. Se a gente olhar para esse potássio que deu oportunidades por meses para o produtor brasileiro, e essa condição do fósforo também foi adiantada por você, também mais de uma vez, que não existia muito espaço para que o fósforo também pudesse cair e que ele realmente podia subir um pouco mais. Eu me lembro exatamente da sua frase. O fósforo está estabilizado na alta. O MAP está estabilizado, mas está estabilizado em patamares historicamente elevados. Não é diferente agora, $5 por tonelada a mais também para o fósforo. Tem que ficar de olho e tem que aproveitar nos repiques ou nessas realizações, nesses momentos de dificuldade dos mercados, aproveitar, capturar e garantir parte da sua necessidade, né, Jefferson? Exatamente. Carla, existem alguns momentos em que nós podemos generalizar a expectativa de compra ou de venda. Em alguns momentos, realmente dá para generalizar, como foi o caso do potássio, volto a dizer. Daria para generalizar, estava com uma relação boa, estava excepcional. Agora, em outros momentos, Carla, você tem que sentar e entender a realidade do produtor. Quem tem que entender realmente é ele que está com a tomada de decisão nas mãos. Então ele vai ter que dizer, olha, será que eu vou comprar agora? Será que eu vou mudar a fonte? O que que eu vou fazer? É em momentos como esse, porque você está em um atual momento crítico de tomar a decisão, você vê que o mercado está andando, você percebe isso, pelo menos o mês de fevereiro foi o mês movimentado, e agora o produtor precisa sentar e fazer as contas. Ele tem que analisar o preço da soja, ele tem que analisar o preço do fertilizante, não só do fertilizante, mas ele tem que olhar para o defensivo, tem que olhar para a semente, tem que olhar para o diesel e para todo o conjunto do custo dele. Ele está em um momento de formar custo para a safra que vem, Carla. Esse momento ele é tão importante quanto o momento de vender. Exato. A comercialização ela começa formando o custo e depois a receita. O certo é você fazer os dois juntos, mas muitas vezes o produtor primeiro compra, depois ele vende. Então, esse momento que nós estamos em março, abril, maio, ele é um momento de formar custos. Ele é tão importante quanto o momento de formar receita. Se você formar custos elevados, a tua rentabilidade tende a ser menor. Então, ele tem que olhar nesse momento, Carla, e entender a situação dele. Ah, vou comprar agora, vou esperar um pouco. Agora, realmente, é um lado de ele analisar as condições que ele possui. Sem dúvida. Jefferson, quero te agradecer pela companhia, meu amigo. Sempre uma dádiva para nós receber as suas análises e todas essas orientações que você traz para a nossa audiência. É um privilégio ter você aqui com a gente. Obrigada. Estamos de olho, estamos acompanhando todas as suas informações com muita atenção e cautela. Obrigada mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo por aqui, meu amigo. Obrigada.
Eu que agradeço sempre a oportunidade, Carla. Conte comigo, o que precisarem, nós da Greenvest estamos por aqui. E nós por aqui. Obrigada, Jefferson. Um abraço para você. Boa semana, bom trabalho, meu amigo. Até mais. Muito obrigado.